difícil. A gente no último vídeo já falava da cobrança em cima do departamento médico do Flamengo, do Pedro Ivo Almeida da ESPN, cobrando, né, explicações do médico, do chefe do departamento médico, do Márcio Tanuri. E agora ainda acontece algo pior. Não bastasse o Thiago Maia naquele episódio que ele continuou em campo e depois teve uma lesão seríssima, teve que operar, ficou 7 meses, aí 6, 7 meses fora dos gramados, uma loucura. Agora essa situação do Pedro, que tem um cronograma muito estranho, uma loucura o que está acontecendo. A gente vai falar sobre o procedimento, que pode levar até 6 semanas. Ele pode estar fora da final da Conmebol Libertadores e fora da final da Copa do Brasil se o Flamengo passar do Atlético Paranaense, se o Flamengo chegar. É um drama que o Flamengo vive nesse momento. Convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo para ajudar, né, na recomendação e na divulgação do nosso canal, dos nossos vídeos. É muito importante que você ajude, você que passa por aqui e não é inscrito. E também eu lembro você que no comentário fixado vai estar o link da Outsider Tours com os pacotes aí para a final da Libertadores e Copa do Brasil, semifinal quarta-feira. Tem também o link aqui para você tá abrindo a sua conta no Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo antes da selfie para ajudar o Flamengo. 50% do lucro vai para o Flamengo. Mas eu quero já começar falando sobre essa situação do Pedro. Tá me incomodando muito desde que eu recebi a notícia em primeira mão do Júlio Miguel Neto. O Júlio, que trabalha em parceria com a gente nos canais Paparazzo Rubro Negro, lá da Rubro News também, no canal Rubro News. Ele avisou 7 e pouco da noite, ele soube, lá na igreja do Pedro, né, uma pessoa de dentro da igreja do Pedro, que o pastor falou no meio da oração, que o pastor falou, pediu oração para todos, que o Pedro passaria por uma cirurgia. Na mesma hora, o Júlio Miguel Neto me chamou e a gente começou a nossa apuração, tentar saber o que estava acontecendo. E rapidamente o Flamengo, né, quando começou a notícia a se espalhar, o Flamengo soltou a informação do Pedro. O que o Flamengo soltou, eu vou passar aqui para vocês o que o Flamengo soltou. Olha só, o Flamengo divulgou da seguinte forma: o atleta Pedro realizou novo exame que constatou uma lesão de menisco no joelho direito. Será realizada uma artroscopia na segunda-feira, dia 25, às 19 horas, no Hospital Copa Star, pelo Dr. Luiz Antônio Vieira, acompanhado pelo Dr. Márcio Tanuri. Aí a gente vê aqui, inclusive, né, a gente tem aqui situações que eu já até pesquisei para poder trazer para vocês de forma mais correta. A lesão dele, né, que ele sofre a pancada no joelho. Detalhe é que ele já foi operado no joelho também, e aí isso dificulta ainda mais a recuperação. A lesão foi contra o Juventude, no dia 13. E aí, o Flamengo divulgou o seguinte, no dia 14, tá? Comunicação do Flamengo divulgando a informação do departamento médico no dia 14. O atleta Pedro se reapresentou melhor, realizou trabalho regenerativo e tratamento no joelho. Depois, o Flamengo solta a lista de relacionados para o jogo diante do Cuiabá no dia 16 de outubro, tá? O jogo no dia 17, no dia 16 o Flamengo solta a lista de relacionados. O Pedro, ele foi relacionado inclusive. Eu quero me recordar aqui, eu não lembro agora se contra o Cuiabá o Pedro chega a entrar. Eu sei que o Vitor Gabriel entra. Se o Pedro entra rapidamente, porque olha que loucura. O Pedro sente no dia 13 a pancada, é relacionado contra o Cuiabá. Vamos pegar aqui pra gente ver certinho aqui, só se ele entra contra o Cuiabá, né? Vamos voltar aqui a alguns jogos. Eu sei que algumas pessoas podem estar lembrando, eu não tô lembrando. Flamengo e Cuiabá, vamos lá.
visão geral. Flamengo, escalação. Entrou isso, Gabriel Barbosa, entra Vitor Gabriel, Gustavo Henrique, Michael, Kennedy, Thiago Maia, Vitinho, Everton Ribeiro. Então o Pedro não atuou, correto? O Pedro não atuou. Ok, o Pedro não atuou. Ele entra contra o Atlético Paranaense, no gramado sintético, e sente de novo. A gente teve o episódio do Thiago Maia que eu falei com vocês, que continuou em campo e muita gente critica o departamento médico por isso. Por que não tiraram ele de campo? Agora o Pedro sente, no dia seguinte avaliam e tá tudo bem, só o Flamengo solta a nota que estava tudo bem, não vão mais a fundo na avaliação. Eu gostaria que o departamento médico do Flamengo, inclusive, nos desse uma entrevista, o Márcio Tanuri. Quem quiser conversar com a gente, sinta-se à vontade para explicar o que aconteceu. A gente está só avaliando o cronograma da situação. E aí, com tantos problemas acontecendo no departamento médico do Flamengo, tantas lesões acontecendo, por mais que todos os clubes tenham muitas lesões, isso tenha sido mostrado recentemente, a gente fica curioso para entender, por que colocar ele que sentiu alguma situação recente, que fala que no dia seguinte estava tudo ok, beleza, mas aí ele não entra contra o Cuiabá. Não entra contra o Cuiabá, bota o Vitor Gabriel, por quê? Porque ele está sendo poupado, está sentindo alguma coisa? Aí no jogo seguinte ele entra no gramado sintético contra o Atlético Paranaense e faz o gol de pênalti, inclusive. Isso preocupa. Por que ele entrou no gramado sintético, que pode piorar, inclusive, é um campo, né, mais complicado, pode piorar a lesão no local. Aí hoje, constatado problema no joelho, né, o Flamengo então divulga que constatou uma lesão de menisco no joelho direito e será realizada a artroscopia às 19 horas desta segunda-feira, dia 25, no Hospital Copa Star. A questão é a seguinte: a artroscopia do joelho é uma pequena cirurgia na qual o ortopedista utiliza um tubo fino, né, com uma câmera na ponta para observar as estruturas no interior da articulação, sem precisar fazer um corte grande na pele, tá? Então, é feito ó, tá aqui, ó. Olha aí, tá? É uma cirurgia é um procedimento utilizado para tratar problemas dentro da articulação de forma minimamente invasiva. Para se fazer artroscopia de joelho, a anestesia mais utilizada é a RAC ou a peridural, tá? E a geral. A anestesia local não é utilizada, pois o paciente ficaria com dor durante o procedimento. A artroscopia é feita através, né, de duas pequenas incisões. O cirurgião ortopédico insere o artroscópio na articulação do joelho, envia a imagem para o monitor e ele consegue fazer a cirurgia. Após a cirurgia, mesmo no caso daquelas feitas por meio de métodos mais modernos e menos agressivos, como é o caso da artroscopia, é recomendável o repouso de pelo menos 4 dias, evitando colocar o pé no chão, né, ou aplicar peso corporal sobre a perna operada. Aí o que se fala com relação ao tempo, né, para a recuperação da artroscopia. Quanto tempo para recuperação? Aí se fala que a atividade física normalmente pode ser retomada cerca de 6 semanas após a artroscopia. E a gente estaria falando dele estar, inclusive, fora, não só da final da Libertadores 27 de novembro, como das finais em dezembro da Copa do Brasil, se o Flamengo chegar, tá? O Júlio Miguel Neto, que trouxe também a primeira informação, ele fala em 3 semanas e meia a 4 semanas. Ainda assim, a gente estaria falando, né? Hoje é o dia 24, 25 a cirurgia. Vamos contar um mês de recuperação mais fisioterapia, né? Ele conseguiria de repente estar pronto, estar apto em 4 semanas, talvez um pouquinho mais aí, para chegar no dia 27 e entrar em campo? Eu acredito que sim. Se o departamento médico do Flamengo
não acelerar perigosamente também a situação, porque com o joelho não se brinca. Ele poderia entrar no decorrer do jogo, entrar no segundo tempo, por exemplo. Mas eu sinceramente me preocupo por causa do... O Pedro já tem um histórico de lesão e de cirurgia. Então a gente espera que recupere de verdade e que não entre em campo para piorar a situação, né? Agora, a situação do Flamengo é dramática, né? É torcer para que mais ninguém se machuque, você saber que de repente você não tem um terceiro reserva ali a altura para o ataque. O Flamengo tem Gabigol, Pedro e não tem um terceiro. O Flamengo vendeu o Rodrigo Muniz. Tem o Bruno Henrique que pode jogar com o Michael jogar e o Bruno Henrique de atacante. O Flamengo pode adaptar. Tem o Kennedy, o Vitinho, o Michael. O Flamengo pode adaptar e colocar o Bruno Henrique de atacante. Isso é possível. O Bruno Henrique vai muito bem. Mas preocupa demais a gente saber que a gente, de repente, pode perder o Pedro para os momentos mais importantes do nosso ano. Ainda mais a gente pensando que o Galo, né, na noite de domingo, venceu, né, na tarde para a noite de domingo, venceu o seu jogo contra o Cuiabá, 2-1 de virada e praticamente liquidou a fatura também do Brasileiro. O Flamengo tem que vencer no sábado e torcer por 2 tropeços, não pode mais tropeçar em nenhum jogo. Muito complicado, muito complicado. A situação do Flamengo é dramática, tá? Com relação a jogadores, a lesões, a departamento médico. A gente fica preocupado com o que está acontecendo e principalmente com essa sequência pesada de jogos e com a situação do brasileiro agora que está desesperadora para quem quer conquistar. O torcedor quer conquistar o tricampeonato seguido do brasileiro, mas nesse momento está muito na mão do Atlético Mineiro. A gente tem um outro problema, que o Flamengo perdeu mais da metade dos jogos nos clássicos e tem 33% de aproveitamento em clássicos na temporada, né? É uma loucura, porque tem muito empate e tem derrota. Então é menos de 33% de aproveitamento nos clássicos. Foi um ano trágico para o Flamengo nos clássicos. Mesmo ganhando a final do Carioca contra o Fluminense, o Flamengo tem um aproveitamento pífio nos clássicos. Tudo bem, não teve clássico com Botafogo e Vasco, nem na Copa do Brasil e nem no Brasileirão. Porque aí você teria maior chance de aumentar isso. Mas o aproveitamento do Flamengo foi pífio nos clássicos, né? E mais um agora essa semana. A gente tem também aqui a situação para falar com vocês sobre os clubes, né, não fazendo acordo com a Rede Globo pelo Campeonato Carioca. O Gavia News traz aqui que a negociação da Globo para a compra dos direitos do pay-per-view do Carioca congelou, isto é, não há mais conversas em curso, há uma descrença das duas partes de qualquer acerto para o próximo campeonato. Mais do que isso, há ainda um impasse entre times sobre a divisão do dinheiro para o próximo estadual, né? Então, nada de Carioca aí na Globo, né? Não há um acerto. Eles deixaram o Carioca no meio do ano passado, quando rescindiram o contrato com a Ferg e os clubes. Depois disso, no início do ano, ainda fez uma proposta bem mais baixa e tudo mais, mas os clubes optaram pela Record e por um pay-per-view próprio. Alguns clubes insatisfeitos com os resultados financeiros do Carioca buscaram a emissora para saber se haveria interesse na aquisição do pacote pago para 2022. A Globo chegou a sinalizar com uma proposta em torno de 45 milhões. Diversos problemas no meio do caminho. O Flamengo não queria abrir mão da Flá TV, em que tinha rentabilidade. O Fluminense também não queria abrir mão da sua TV. Há um processo da Ferg contra a Globo em curso, para o qual não houve acordo. Os clubes começaram a ter desentendimentos sobre a divisão de recursos e tal. Então as conversas travaram e não tem ocorrido há um tempo. Ou seja, quem já esteve envolvido com as negociações acredita que o cenário mais provável é um pay-per-view do Carioca sem participação da Rede Globo. Então, Rede Globo fora do Carioca. Informação aí do blog do Rodrigo Matos, do UOL. Tá? E muitos torcedores do Flamengo pedindo que o Flamengo negocie alguns jogadores. Eu não vou citar isso agora, eu entendo que os torcedores estejam chateados, é matéria do Bola VIP, que torcedores pedem fim do contrato de jogadores como, eu não vou falar o nome,
eu não vou falar o nome, porque nesse momento que a gente está passando, a gente precisa apoiar pelo menos até o final de tudo aí. Depois, quando acabar tudo, independente do resultado, mesmo que seja campeão, a gente tem que pedir para o Flamengo fazer a barca. Uns 4 jogadores aí que não tem mais condição de jogar no Flamengo. Mas o compromisso nosso é que a gente só vai falar isso depois. Depois. Eu tenho que me controlar pra gente não atrapalhar o nosso grupo, não atrapalhar nossos campeonatos, o restante das nossas competições, né? O restante da temporada. É isso, eu convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto para você que está aí acompanhando a gente e utiliza o cupom PAPA nas lojas online do Mengão. Outsider Tours aqui no comentário fixado, tem o link aí, você pode procurar para fazer a sua viagem e acompanhar o Mengão na Copa do Brasil e também na Libertadores da América, na final lá em Montevidéu. E eu convido você a abrir sua conta no Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo. Aqui no comentário fixado tem o link do aplicativo, logo depois da selfie você coloca o cupom Paparazzo. Valeu, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até mais tarde, fui!